Bom dia, sexto ano. Vamos lá então, que agora nós vamos entrar na parte dos triângulos, tá? É bem simples, tá? Você só tem que treinar o olhar de vocês para identificar o triângulo, para poder classificar ele, tá? A gente representa o triângulo assim, ó, por um triângulo pequenininho mesmo, tá? Por que eu chamo de triângulo ABC? Porque os lados dele aqui, ó, tá vendo que os vértices a gente usou A, B e C? Então, quem são os vértices deste triângulo? Ó? Vértice é onde é os cantinhos dele, ó, as pontinhas, tá? Quem são os vértices? É o A, o B e o C, tá? Quem são os lados deste triângulo? Ó? Eu tenho 3 lados, certo? Eu tenho um lado que vai de A até B, então eu tenho o lado AB. Eu tenho um lado que vai de B até C, então eu tenho o lado BC. E eu tenho o lado que vai de A até C, então eu tenho o lado AC, tá? E quem são os ângulos internos? Ó, ângulo, é isso aqui, a gente já viu ângulo, né? Então, ó, os ângulos internos deste triângulo, quem são eles? É o A, o B e o C. Cuidado, porque o ângulo ele é representado pela letra minúscula, tá? O vértice pela letra maiúscula, tá? A classificação do triângulo quanto aos lados, tá? Quando os lados são iguais, quando eles são diferentes, então ele tem um nome. Esse primeiro triângulo aqui, ó, ele tem os 3 lados do mesmo tamanho, tá? Esse risquinho aqui, ó, indica a medida, ó. Indica que essa medida é igual a esta, porque também tem 2 que é igual a esta, tá? Então, quando o triângulo tem os 3 lados com a mesma medida, ou seja, do mesmo tamanho, a gente chama ele de triângulo equilátero. Equilátero, tá? É um triângulo que tem os 3 lados iguais. Então, é um triângulo equilátero, tá? Quando ele tem apenas 2 lados iguais, igual nesse daqui, ó, este lado e este lado tem a mesma medida. Já esse lado não, tá? Então, só tem 2 lados iguais. Esse triângulo a gente chama de triângulo isósceles. Opa, escrevi errado. Isósceles, tá? Então, o triângulo que tem os 3 lados iguais é o equilátero. O que tem apenas 2 lados iguais é o triângulo isósceles, tá? E tem o triângulo que ele tem 3 lados diferentes, ó, tá vendo? 1, 2, 3. Os 3 lados dele são diferentes. Este triângulo, a gente chama ele de triângulo escaleno, tá? Então, esses nomes vocês têm que memorizar, ó. Os 3 lados iguais é equilátero, apenas 2 lados iguais são isósceles, e com os 3 lados diferentes é o triângulo escaleno, tá bem? Agora, a gente viu ali atrás, né? Os triângulos, a classificação deles quanto aos lados. Agora a gente vai ver a classificação deles quanto aos ângulos, tá? Que é essa parte interna do triângulo. Então, quando eu tenho um triângulo assim, normal, normalmente vocês veem um triângulo desenhado dessa forma, né? Quando os ângulos dele for menor do que 90, ó, se você for medir aqui, tá vendo? 90 graus, lembra que eu falei que ele é retinho assim, ó? Então, tá vendo? Isso aqui é menor do que 90. Todos os ângulos dele for menor do que 90 graus, a gente chama ele de triângulo acutângulo, tá? Então, quando o triângulo tiver os 3 ângulos internos menor do que 90, ou seja, agudo, que nós já aprendemos, a gente chama ele de acutângulo. Ó, lembra? Agudo, acutângulo. Você pode fazer uma referência, tá? Quando eu tenho um triângulo que ele tem um ângulo interno reto, ou seja, um ângulo igual a 90 graus, toda vez que aparecer esse quadradinho aqui, você sabe que o ângulo é de 90 graus,
tá? Sempre, tá? A gente vai chamar ele de triângulo retângulo. Por quê? Ângulo reto, lembra? Ângulo reto, triângulo retângulo, tá? Então, sempre que o triângulo tem um ângulo interno reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Sempre que aparecer esse quadradinho aqui, você vai saber que é um triângulo retângulo, tá? Porque esse ângulo aqui indica que é um ângulo reto, ó. Ângulo reto, tá? E quando o meu ângulo for maior do que 90, tá? Lembra que ele é aberto? Ó, se fosse 90, ele seria aqui, ó, reto, certo? Então, ele é maior do que 90. A gente chama ele de triângulo obtusângulo. Obtusângulo, tá? Então, vocês conseguem fazer uma referência com o que a gente aprendeu lá atrás de ângulo agudo, reto e obtuso, né? Ângulo agudo é menor do que 90, então o triângulo que tem os ângulos menor do que 90, os ângulos agudos, a gente chama ele de acutângulo, né? O triângulo que tem ângulo reto, a gente chama ele de retângulo. E o triângulo que tem ângulo obtuso, a gente chama ele de obtusângulo, tá? Então, a gente consegue fazer uma referência com os dois, ok? Espero que tenham entendido. Um beijo, fiquem com Deus.